Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos em mais um podcast da série Mulheres. A série Mulheres é um projeto registrado em mais de 182 países que tem como viés a publicação do legado de mulheres em diversas áreas através da literatura. Nosso maior compromisso é colocar as mulheres no palco da literatura. Isso para nós tem uma importância gigante, gigante. Quero agradecer ao Grupo Casas Bahia por abrir esse espaço tão lindo para as nossas gravações. Hoje nós estamos aqui com a querida Fernanda Mendes, uma profissional sensacional da área de RH. E ela tem muitas dicas e a experiência dela realmente é apaixonante. Eu diria que você vai ter uma aula nesse podcast. Vem comigo. Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo ótimo. Nossa, ainda mais com essa abertura agora, fiquei lisonjeada. Muito obrigada, agradecer o seu convite, o espaço aqui do Grupo Casas Bahia. É um prazer estar aqui com você. Ah, eu que agradeço, né, Fernanda? O seu trabalho é tão bonito. Eu acho que quando a gente consegue envolver mulheres, né, para um propósito tão lindo que é o Uhum. teu, né, que eu falo que na tua carreira você passou por várias transições, Sim, né? Então você vem com uma visão diferente, né? Há pouco nós estávamos conversando sobre isso. Vem com sim. uma visão diferente, com uma pegada diferente, porque quando a gente fala de RH, na realidade, qual é o RH do futuro? Né. O que o RH o que que vem por aí? Então acho que tem tanta coisa aí para a gente conversar aqui, Tem. né, e tirar algumas dúvidas também, porque vai ficar, e vai trazer muitos aprendizados, eu acho que isso conta bastante. Mas antes de começarmos, quem é a Fernanda? Eu já conheço, gosto, admiro, mas quem é essa mulher maravilhosa? Ai, primeiro, obrigada pelo maravilhosa. Quem é a Fernanda? Nossa, são tantas respostas possíveis, né? Eu trabalho há tantos anos, com desenvolvimento humano. E falo muito de autoconhecimento e pratico, né, então eu brinco assim, qual versão, né, porque a gente vai realmente, se conhecendo e se transformando, mas vamos na essência, né, quem sou eu? Eu tenho 46 anos, nasci aqui em São Paulo, sou casada com o Luiz, tenho um filho, o Henrique, que completou 12 anos, e construí uma carreira de mais de 20 anos na área de recursos humanos, em grandes organizações, né, em grandes empresas, e há 7 anos, mais ou menos, fiz uma transição, que foi mais uma das transformações que eu fiz na minha carreira, a gente pode explorar um pouquinho depois, que é me tornar consultora. Então eu continuo trabalhando com recursos humanos e com o mundo corporativo, mas agora eu brinco do outro lado do balcão, né, prestando, serviço. Sou pedagoga de formação, tive uma rápida passagem pelo mundo escolar, não me identifiquei, depois estudei psicologia organizacional e aí enveredei pelo mundo da administração, me apaixonei e não saí mais dessa área, e aqui estou eu. Quando você encontra o seu lugar, né, no mundo, parece que você sente mesmo, é como se fosse palpável, né, o teu propósito ali sendo colocado em prática e me preenche, assim, me realiza. Ai, que bacana, isso é muito bom, gente. Eu acho que propósito é tudo, e a gente tem que estar muito alinhado com o que a gente gosta mesmo, né, porque senão não é autêntico, não é verdadeiro. E eu falo que a gente passa isso para as outras pessoas também, Sim, né, e faz toda a diferença. sim. Dentro dessa transição, Fernanda, como é que foi? Tem desafios superados dentro dessa transição? Porque você está me dizendo que depois de 20 anos de carreira Uhum. dentro da área de RH, você tomou conta de um formato totalmente diferente, porque a transição trouxe, eu já conheço um pouco, esse formato diferente e mudanças. E a gente brinca
que essa realmente é uma postura que muitos profissionais Uhum. estão seguindo também, né, que é Sim, eu falo que é aquela prateleira de isso. serviços e que são serviços sensacionais, né, de que as empresas realmente necessitam. Me Uhum. conta um pouco sobre isso. Eu fiz foram várias transições até chegar, né, acho que nessa transição, maior, né, eu sempre fui muito inquieta. Então isso desde criança, eu sempre fui muito inquieta. Eh, Quando eu fui para trabalhar, né, nas empresas, minha primeira oportunidade foi como trainee, e aí passei por algumas áreas dentro da empresa, uma grande indústria papeleira, e aí, sentei no RH e fiquei olhando, assim, falei: "Puxa, que legal ter uma área", né, hoje não chamam nem mais RH, gente de gestão, pessoas e cultura, foi ganhando outros nomes, e essa área que tá aqui para cuidar de gente. Depois eu fui olhando, nem sempre é assim, né. Então sempre me inquietou muito, assim, qual é o papel de fato, de RH e como é que eu como profissional dessa área posso primeiro me capacitar para depois também apoiar o desenvolvimento das pessoas que estão aqui na empresa para, assim, a gente extrair o melhor das pessoas e que as pessoas também tenham esse equilíbrio entre Sim, dar resultado, mas também se sentirem valorizadas e realizadas, né. Então eu sempre fiquei muito de olho em, tendências, o que que vem por aí, né, então teve várias ondas, teve onda de tecnologia, teve onda de terceirização, e é muito interessante que incrível, eu sempre estava no olho do furacão das mudanças nas empresas onde eu trabalhava, e eu falava assim: "A meu próxima que Deus. eu for", eu falava assim: Universo, eu não quero mais, eu quero sossego", mas não adiantou, vinha, né, então eu fui entendendo aos poucos também que tinha um pouco talvez do meu propósito ou de missão de vida de trabalhar e apoiar, processos de mudança. Então eu fui vendo essa transformação da área de recursos humanos, de primeiro uma área muito transacional, muito de tirar pedido, né, às vezes até eu brincava de ser babá de gestor na empresa, né, de fazer um trabalho que, os gestores, a liderança às vezes não dava conta e vinha delegar, terceirizar isso para o RH. Nem sempre o RH também dava conta, às vezes entrava num embate que nem sempre era uma negociação bacana, às vezes era um jogo de empurra, e eu falava: "Gente, como é que resolve essa equação?", né. Então eu sempre tive muito com esse olhar muito preocupado de, assim, tem um nicho aí, né, pra gente olhar, e para apoiar a preparação das pessoas, Sim, né. com certeza. E na última década, mais que década, né, acho que nos últimos 15 anos, toda essa revolução tecnológica, veja a velocidade das mudanças, né. Então, o mundo não é o RH, o mundo do trabalho mudou, né. 15 anos atrás, eu lembro de ler um estudo de uma dessas universidades americanas, não me lembro se era Harvard ou se era, Berkeley, alguma dessas, que eu lembro muito claramente deles falando que a tendência, o futuro do trabalho era um trabalho em rede, multidisciplinar, e que essa era, do emprego estava acabando. O trabalho ia ter, mas esse vínculo das pessoas se prenderem a um lugar e a uma atividade por muito tempo, isso ia mudar. Até porque a tecnologia veio para substituir muita dar conta de muitos desafios aí, né. Sim. E aí eu nunca olhei para isso assim: "Nossa, é um inimigo, ai que medo", né. "Nossa, que legal, qual vai ser o meu lugar nisso?", né. E hoje eu me vejo trabalhando exatamente assim. Então eu fui, participando de grandes processos de transformação, fusão, aquisição de empresas, mudança de negócios onde eu estava, até que em 2018 eu falei: "Eu acho que o que eu gosto mesmo é de apoiar o desenvolvimento das pessoas e eu quero trabalhar só com isso". E o que que eu posso oferecer para as empresas para ajudar nessa gestão da estratégia de pessoas dentro da organização, né, pra apoiar esse salto, né, das pessoas trabalharem em rede, serem Sim. multidisciplinares, né. E aí eu fui olhando para isso, fui me capacitando, fui me preparando, e aí em 2018 eu me tornei consultora, né, então eu passei a prestar serviço, e aí eu me vi fazendo aquilo que estava lá no aquele estudo que eu li 15 anos atrás, que falava: "Ah, você vai, né, você não vai ter um vínculo com uma empresa", apesar de que eu amo meus clientes, sou muito,
Às vezes eu me sinto parte, às vezes até mais do que os próprios funcionários, assim, né, de me sentir parte daquela cultura, mas eu sei que o meu papel é um papel de apoiar e de passar e deixar alguma coisa lá para que aquilo frutifique depois. Então hoje eu tô nesse lugar de trabalhar em lugares diferentes, setores diferentes, com gente diferentes, com culturas muito diferentes, que é outra coisa que eu amo fazer, e é muito interessante Que acompanhar essas bacana. mudanças. Então isso traz para nós o poder da mudança e o que de fato, né, todas as pessoas estão caminhando, né, Uhum, para seguir, uhum, porque você viu isso há 15 anos atrás, uhum. né, e daqui 15 anos como vai ser? Então acho que é algo para a É. gente pensar nesse ponto de virada dentro desse contexto, quando a gente fala de RH, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de mão de obra, quando a Uhum, gente fala estar unicamente em uma organização ou uhum, estar em várias organizações, uhum. né, prestando aquilo que a tua habilidade, Exato. né, o Uhum, teu potencial, a tua competência, o teu gap ali dentro uhum, da tua competência pode exercer e uhum, mudar aquela uhum. organização, né. Acho que isso também é muito legal até para a gente trazer, né, e equilibrar os pratos dentro de tudo que você vem fazendo, Total. né. E você sabe o que você está falando, né, o que vai ser dos próximos 15 anos, né, tá cada vez mais difícil da gente prever, né, difícil prever daqui eu sou do tempo que se fazia planejamento estratégico para visão de 20 anos, né, então: "Ah, Grupo Casas Bahia daqui 20 anos como vai ser?". Se a gente sair daqui, andar pelos corredores da empresa e perguntar e alguém tiver uma resposta de como vai ser daqui 5 anos, eu já vou desconfiar, vou falar: será mesmo que dá para ter essa certeza?". E aí isso traz para a gente um desafio diferente como profissionais, aí não é só RH, é de qualquer área, né. Primeiro, olhar todo esse boom de inteligência artificial, eu acho que uma hora isso vai se acomodar, mas veio para ficar, Sim, né. Então tudo aquilo que é coisa repetitiva, atividade, repetitiva, operacional, por que não você ter, a ajuda da tecnologia, né. Então são outras competências que a gente tem, que começar a desenvolver e se preparar. Então, por exemplo, eu tenho usado e feito experimentos com inteligência artificial no meu trabalho, eu ganho muito tempo. que bacana. Processando informações que antes eu gastaria 3 semanas, ela faz para mim em meio período. Agora, eu preciso ter muito mais criticidade, né, porque não dá para você simplesmente pegar você já deve ter recebido um e-mail que você lê e fala assim: "Meu Deus, isso aqui não faz sentido, não tem alma", porque foi feito por uma inteligência artificial, muito provavelmente. A gente está vendo agora esse Sim, fenômeno, né. Então traz para a gente um desafio maior de criticidade. E outro é assim, eu preciso saber fazer boas perguntas. Aliás, essa é uma competência que eu aprendi muito cedo e que eu falo sempre assim, para RH, né, para você ter esse papel consultivo na organização, para quem está na liderança, você precisa saber fazer boas perguntas, né. Eu tenho um sócio que ele fala que o desenvolvimento ele mora na pergunta e não na resposta. olha Enquanto que você se bacana. pergunta e você faz é na pergunta que você faz para o outro que você desenvolve o outro. Agora olha só a inteligência artificial, se você não souber fazer uma pergunta boa daquilo que você quer, ela não vai te trazer uma resposta boa. Então, tem muita gente assim: "Ah, meu Deus, o mundo vai acabar, a inteligência artificial também não é isso, e ó, que maravilha, vai fazer tudo o que a gente faz também". Eu sou do caminho do meio. Então, assim, o que que vai ser daqui 15 anos? Acho que difícil a gente prever, mas a gente precisa saber criticar, desenvolver. Acho que cultura geral a gente está perdendo muito, né, então, assim, ler muito. Ler coisas variadas, sabe. E aí, filmes, séries, mas não só de uma coisa, de um tema, você ampliar a sua cultura geral, tudo isso ajuda você a trabalhar o seu senso crítico, né, e a você saber fazer boas perguntas, saber o que você quer. E outra coisa que eu até falo disso no capítulo que eu fiz aqui na no última edição da série Mulheres, que fala de carreira e estratégia, que é de, você trabalhar a sua inteligência emocional, a resiliência, porque num mundo de incerteza, se eu fico apegada ao controle, eu desmonto. Então eu preciso ter resiliência, inteligência emocional, para poder lidar com aquilo que se apresenta e
Respira, olha, organiza e segue. Faz toda a diferença, né, Fernanda, quando você traz isso, você sabe que eu tô aqui, a gente viaja, né, um monte de coisa que tem acontecido. E quando a gente fala do setor da área, né, você vê o RH, em pesquisas, né, não é uma profissão do futuro, né, porém serviços é uma profissão Sim. do futuro. Então você começa a brincar com isso, você começa a olhar e falar: "Nossa, uma coisa não é, mas outra é, então como é que eu tenho que me posicionar daqui em diante? O que de Uhum. fato eu tenho que fazer, né, qual é o meu papel como mulher, liderança feminina, protagonista Uhum. nesse meio de campo e o que de fato eu posso proporcionar para as organizações?". Porque hoje o teu papel não é um papel individualizado dentro de uma organização como diretora. O teu papel hoje é um papel como sócia, né, dentro de um contexto de consultoria, aonde os teus serviços e todas as suas habilidades passaram a estar numa prateleira. Uhum. Né, e então o que a minha organização precisa, eu vou lá, eu clico, eu falo: "Olha, eu quero a Fernanda, Uhum. né, e eu quero seguir aqui com esse trabalho". Então acho que isso também é muito bacana e Uhum. pertinente a gente trazer, porque faz toda a diferença nesse contexto de protagonismo Uhum. feminino. Porque Total. a Uhum. mulher traz a empatia, a mulher traz o se colocar realmente Uhum. no lugar do outro. Gente, calma que eu Uhum. não estou dizendo que homens não fazem isso, mas é importante a gente citar Uhum. que a mulher ela tem essa questão Uhum. emocional muito mais aguçada, e a gente sabe bem disso, né. Total. E isso faz toda a diferença dentro de decisões, a gente raramente uma mulher não é assertiva, né, uma executiva não é assertiva, né, ela Uhum. consegue olhar esse parâmetro, Uhum. ela consegue se colocar no lugar do Uhum. outro. Como é para você? Isso é essencial dentro do que você realiza hoje, né, sendo essa Uhum. profissional que tem essas entregas, Fernanda? Você tocou num ponto que para mim é essencial. Assim, como mulher, primeiro, quando você olha para RH, todo mundo você fala: "Ah, é uma área essencialmente feminina", né. Se você vai nas empresas, a grande parte dos funcionários que atuam nessa área, normalmente são áreas muito femininas. Mas quando você vai para a liderança dessas áreas, você vê essencialmente masculino. Então abrir esse espaço, para mim, é fundamental. Mas mais do que isso, eu acredito muito que o futuro da liderança é feminino. E aí, não como gênero que só as mulheres serão líderes, não é isso, mas como atributos, como qualidades que o feminino, vou dizer assim, o elemento feminino na natureza. A natureza tem o masculino e o feminino, isso está posto, isso né, é da nat Sim, é natureza, né, a nó e nós temos as 2 coisas, as 2 energias dentro da gente. A gente manifesta mais uma ou outra por constituição, quer seja física, emocional, por uma série de questões. Mas a gente tem essas 2 energias dentro da gente. E o futuro da liderança é feminino. Eu escrevi um artigo, acho que uns 3 anos atrás, falando disso, desses atributos, porque a mulher, ela ela naturalmente, ela tem essa postura de ao mesmo tempo que ela tem a assertividade, ela tem o acolhimento. Ela tem a capacidade de escuta, né. Então, são atributos que quando a gente fala de futuro e do que vai ser o mundo do trabalho, a gente precisa de lideranças que tenham capacidade de escuta, de extrair o melhor das pessoas, de, acolher. A gente vive uma epidemia de saúde mental e emocional, não é à toa. total. Né. Então como é que cura os ambientes empresariais, como é que cura, os ambientes de trabalho, né, com essas características, esses atributos femininos, né, que o feminino traz. Então, eh, eu vou brincar aqui, assim, você homem que está escutando a gente agora, é para você também, né, porque quando a gente está falando da liderança Sim, feminina, como é que você desenvolve atributos do feminino na sua liderança, que é esse atributo do olhar individualizado, do acolher, do outra coisa que mulher faz muito bem,
multitask, multitarefa, né, as mulheres têm essa capacidade, né, esses dias eu estava dirigindo com meu marido, ele olhando o mapa e eu contando uma história, ele perdeu a entrada no mapa que o Waze eu falei: "Não, era ali", ele falou: "Mas eu não consigo prestar atenção na sua história e e olhar o mapa, né, porque a história estava interessante". A gente consegue, né, se fosse o contrário, acho que eu conseguiria. Então, tá no imaginário, a gente brinca, mas é muito verdade. Então, quais são esses atributos que o feminino traz? Sim, Porque a liderança do futuro é feminina, isso eu é. não tenho dúvida. E é bacana saber disso, né, porque eu acho que a gente tem aprendido tanto com tudo que tem acontecido, eu posso falar como nunca, né, com tantos livros de várias áreas que a gente está trazendo. E eu sempre faço questão, porque eu falo que eu tenho a gente hoje é líder, né, com o selo editorial Série Mulheres, eu falo que nós somos um poço de pesquisa, né, Verdade. a gente se transforma, porque eu falo com todas as mulheres. De temas Né, de variados, temas né. variados, né, então a gente conhece vários Uhum, mercados, e isso dá para a gente um poder, né, um poder ligado ao protagonismo feminino de realmente falar: "Opa, o que que vem por aí?", né, uhum. "Opa, mas o que que está acontecendo nessa área?". E são áreas, assim, que realmente é fora do contexto inclusive, né, quando você traz atuária, quando você traz energia, tá, quem são as mulheres da energia? Quando você traz tantas outras áreas. Uhum, E é muito interessante, porque quando a gente fala de contexto, mercado e o que entregar de fato para esse mercado, é o que a gente tem vivido hoje, né. A gente eu falo que a gente tem que ter um grande cuidado, que é o cuidado que você já teve, é o cuidado que a tua transição te deu, é o cuidado que o teu ponto de referência disse: "Não é por aqui", né, de entender o que de fato, como propósito, você quer deixar como RH. uhum, Porque ser RH, você vai ser RH para sempre, uhum. se você escolheu essa profissão. Agora, que legado eu vou deixar como uma profissional de RH, Sim. né? Eu acho que quando eu converso com uma mulher de RH, independente se ela está dentro de uma organização ou se ela presta serviço para várias organizações, o que de fato é, o que ela quer deixar, que é o que você traz, Uhum, Fernanda, de deixar o teu legado uhum, para aquela área, independente de que área seja, independente de que empresa ou, uhum, né, o nicho que aquela empresa toca. Então, uhum, acho que isso também é muito importante quando a gente traz, sabe? Eu acho que reforça uhum, o trabalho de cada profissional, reforça o trabalho de cada um. uhum. Então, acho que isso também muda bastante Sim. tudo aquilo que a gente quer de fato deixar, né, como um Uhum. legado no mercado. E eu acho que o RH traz essa força, né, em Aliás, eu verdadeiramente acho que deixar. é uma das áreas dentro de uma empresa que mais tem essa oportunidade de marcar as pessoas e de deixar um legado. Sim, e com certeza tem. Mas olha, eu acho que tudo isso traz para nós um grande aprendizado e a tua carreira também traz para nós um grande aprendizado e grandes dicas, né, para Uhum, as RHs do futuro, né, porque realmente a gente tem que parar. E uma coisa que é legal, Fernanda, é trabalhar com o que a gente gosta e uhum. trabalhar com quem a gente gosta. Também. Né, e o pessoal fala: "Ô Andréia, como assim?". É isso aí, a gente chega num patamar na nossa área, que eu acredito que Uhum. acontece na tua, que é escolher com quem eu Total. quero trabalhar. Escolher de fato o que eu quero Uhum, entregar e o que eu consigo uhum, entregar. É trabalhar, assim, com as tuas limitações, é trabalhar com o teu tempo, é trabalhar muito bem com o teu planejamento, uhum. né. Então eu gosto muito dessa linha de liberdade de fazer, porque é isso que você De tem hoje, escolher. né, a liberdade de escolher e a liberdade de fazer Uhum. aquilo que você quer fazer e quer deixar Total. como legado, né. E você Uhum, tem construído uma carreira uhum, linda, né, em relação a tudo que você vem fazendo. E eu uhum, não posso deixar e nem finalizar esse bate-papo bacana com você, sem, te perguntar conselhos práticos, uhum, né, sem dizer para você: "Olha, a gente uhum. precisa de conselhos práticos aqui", porque eu acho que você tem Total. muito para oferecer, né, e eu falo que no meio do caminho, a gente aprende tanto que a gente é capaz de encurtar o caminho de alguém.
né. E todas as vezes que você dá um conselho para alguém, você está encurtando o caminho, né, Uhum. porque o nosso caminho foi bem longo, eu não sei o seu, mas eu vou falar uma coisa para você, eu quebrei muito a cara, Oh, então eu falo: "Gente, é encurtar o caminho". Se eu posso dizer: "Olha, vai por aqui, porque aqui eu quebrei a cara, então vai por aqui, né, vai por aqui porque realmente vai fazer a uhum, diferença", né, faz todo sentido. E a gente está todo. vivendo esse momento de ter empatia com o outro, de Uhum. não deixar o outro cair, sendo que você pode ir realmente ajudar. Então, quais são os conselhos práticos que você, né, dentro da sua carreira, das suas escolhas, né, gostaria de deixar aqui no nosso bate-papo? Vamos selecionar bem aqui, né, Opa! para encurtar o caminho mesmo, né, mas assim, o que que me ocorre, trazer aqui. Você agora há pouco tocou num ponto que sempre fez muito parte do que eu acredito e ao longo da minha carreira eu construí um caminho para isso, que é a gente saber o que a gente quer. Então o primeiro conselho que eu dou é: invista no autoconhecimento. Quais são os seus talentos? Quais são os seus pontos de Sim, desenvolvimento? O que é que você gosta e o que é que você quer? Porque saber para onde a gente vai é o que permite depois a gente criar uma estratégia para chegar perto, pelo menos, de onde a gente gostaria de estar. Então, sempre eu pude escolher o caminho? Não, né? Tem momentos da vida em que a gente não tem todas as condições, não é possível fazer essas escolhas. Mas eu sempre soube o que eu queria escolher. E aí eu fui trabalhando, né, poxa, como é que eu chego mais perto disso? Então, essa atitude que é mais protagonista do que vítima das circunstâncias, né. É claro que cada um tem a sua trajetória, as suas condições, né, mas você saber onde você quer é o primeiro passo, porque senão você fica sempre preso, vítima das circunstâncias. Então, autoconhecimento para saber onde quer é um primeiro ponto. Segundo, cuida muito bem do teu famoso networking, a tua rede de contatos. Isso é uma coisa que, assim, e não é fazer isso do ponto de vista utilitarista, nem olhando para a quantidade, mas eu posso fazer algo por alguém, fazer o bem por alguém, eu posso dar uma contribuição para alguém? Dê, o universo retorna, né. Isso é uma coisa que eu vivenciei muito na minha vida e sempre me mantive muito próxima, das pessoas com quem eu convivi, que eu sentia prazer em conviver, que eu tinha e aí o autoconhecimento dá isso, alinhamento de valores. A gente estava tomando um café agora há pouco e estava falando exatamente sobre isso, né, alinhamento de valores. Então, quando você sabe o que você quer, o que é importante para você, você busca conexões similares, sim. né, que vão somando e você também vai tendo essa oportunidade. Então, se conhecer, cuidar da sua rede de relacionamentos, né, pensar que, assim, cada pessoa que você conversa, um bom dia que você dá, é uma oportunidade que você tem de deixar uma marca, de deixar uma impressão, cuidar, disso, né. Cuidar da sua inteligência emocional, resiliência, e aí o autoconhecimento ajuda também, mas assim, o que é importante para mim, como eu me sinto, cuidar das suas emoções, conhecer. A gente não é alfabetizado emocionalmente, a gente não, o Divertidamente veio agora, né, ajuda a gente um pouquinho lá, mas vai muito além daquilo, então a Sim. gente conhecer as nossas emoções, o jeito que a gente funciona, né, e por último, aprender sempre, né, nunca é suficiente, assim, se manter sempre curioso, e eu falo com um pouquinho até de desconfiança de assim: "Será que eu sei tudo disso? O que mais que eu posso aprender? Eu posso questionar alguma coisa que eu já sei, buscar o diferente", né. Então, eu acho que isso de partida, assim, independente da tua área, ajuda, e especialmente para quem está em recursos humanos é fundamental, até porque você está numa posição em que você está apoiando o desenvolvimento da carreira de outras pessoas, né. Então você tem que fazer para você primeiro, porque não adianta, você não consegue fazer para o outro, ninguém dá aquilo que não tem. Realmente. Então acho que esse é o grande aprendizado que eu tiro da minha carreira em RH, eu só dou aquilo que eu tenho, então eu fui buscar rechear a minha sacolinha para poder oferecer, né, tentar pelo menos oferecer coisas boas. Ai, que bom, Fernanda. Olha, é fantástico quando a gente encontra alguém que faz toda a diferença e ainda traz para a gente conhecimento, dicas importantes e como realmente a gente precisa, né,
se encontrar em alguns momentos. É Essa que é a verdade. verdade. Fernanda, eu quero te agradecer, né, por esse bate-papo. Eu acho que é tão importante quando a gente consegue realmente transmitir um pouco do conhecimento que você e outras mulheres têm. Eu falo, é tão importante, a gente está vivendo isso todos os dias, Uhum, né. Eu falo que a série Mulheres, ela uhum, oportuniza isso e eu, como profissional, fico uhum, super orgulhosa, né, de cada livro uhum. lançado, de cada podcast gravado agora, né, de cada bate-papo, porque não é um papo jogado fora, né. Não, Falar realmente daquilo que a gente quer, do que a gente fez, das nossas conquistas, dos nossos pontos de viradas, faz toda a diferença. Então eu quero toda. super te agradecer por isso, né. Eu acho que esse é um espaço que a gente abriu para que as mulheres realmente tenham voz, né, e a gente quer que isso aconteça cada vez mais, para que daqui Uhum. 15 anos exista por pontos de atenção e mudança, porque é isso que a gente busca. Então, Isso aí. eu abro esse espaço para você, né, deixar aí um recado final, né, para todos os nossos ouvintes, porque eu acho que isso é muito importante. Eu primeiro, né, você falou da cria você eu tô ouvindo você falar da criação de uma comunidade, né, que acho que o selo Mulheres ele faz isso, né, Sim. ele cria essa comunidade. Então, mulherada, usem dessa comunidade, ela tá aí, né, publicada e acessível, então isso faz toda a diferença. E o meu recado é um recado que eu até escrevi isso num dos capítulos que eu escrevi aqui no livro, que é: "Cuide do seu jardim". Cuide do seu jardim nesse sentido de, cuide de você, cuide de se conhecer, cuide daquilo que você cultiva dentro de você, porque as borboletas visitam o jardim mais florido. Então a oportunidade chega, Sêneca, que é um filósofo romano que falou isso 1000 anos atrás, né, a oportunidade vem para quem está preparado, né, então sorte é a combinação da preparação com a oportunidade. Então esteja preparado, cuida do seu jardim que ele vai florescer e a oportunidade vem. Ah, bacana. Fernanda, obrigada pelo carinho. E eu finalizo aqui esse bate-papo. Quero que você compartilhe, quero que você, olha, manda o link para os amigos, isso é muito importante. E eu fecho aqui mais um episódio do podcast Série Mulheres. Um beijo grande e até a próxima. Até mais.